Boa noite a todos, graças a Deus nós estamos novamente juntos no Grupo Espírita Jean, em São Paulo, a Rua Força Pública, número 24, ao lado da estação do metrô Carandiru. Referência importante porque nós estamos em sintonia com aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Espiritismo ao Vivo. E a gente sempre se localiza, agradece a audiência daqueles que estão conosco, multiplicando esta oportunidade de conhecer, de divulgar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo com Allan Kardec. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação de receber a todos que estão aqui presentes na casa. Nós já cumprimentamos e vamos iniciando os trabalhos da noite de hoje. O espaço dos nossos avisos, um convite muito especial. Aos sábados, pontualmente às 6 horas da tarde. É aquela hora bucólica em que a noite chega devagarzinho, principalmente nesses dias de veranico, a noite chega devagarzinho, o sol vai se despedindo, aquele momento bucólico, 18 horas, 6 horas da tarde, hora do Evangelho no Lar, sábados, 18 horas. Não é necessário sair da sua casa para vir à casa espírita. O Evangelho no Lar é feito pela internet, por intermédio do aplicativo. O link é colocado no nosso grupo do WhatsApp. Todos podem participar, como se estivesse numa sala, só que é uma sala virtual. Quem ainda não conhece, procure participar um dia para dividir conosco a alegria de estar presente em torno do Evangelho de Jesus. O Evangelho no Lar, rapidamente, é a oportunidade que nós temos de levar para o nosso lar as energias boas, a sintonia de ordem elevada do Pai Celestial por intermédio do Evangelho de Jesus. Conheça o Evangelho. Jesus Cristo disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Fica aqui o convite, sábado, 18 horas. O link é colocado 10 minutinhos antes na página do WhatsApp. Isso é importante dizer, após as 18 horas não é possível a entrada, porque a sala fecha. Então a gente precisa entrar antes das 18 horas. 10 minutinhos antes, o link está lá, é só clicar, se apresentar e aguardar o momento de participação. Nós vamos então aqui, nesse momento, também fazendo um agradecimento muito especial a todos os companheiros, amigos desta casa, frequentadores desta casa, que estão colaborando com a campanha de alimentos para os nossos irmãos mais carentes nesse instante desta nossa contribuição. Os alimentos chegaram aí no sábado, graças ao esforço de alguns companheiros nossos, e nós estamos em condições, finalmente, de atender um número ainda maior do que aqueles cadastrados. Que Deus, nosso Pai, possa multiplicar na forma de saúde, de paz, estas contribuições ofertadas com tanto carinho, com tanto empenho, nos lares dos nossos irmãos doadores. Convido a todos nesse momento, iniciando os nossos trabalhos, a fechar os olhos suavemente, mentalizar a figura do nosso meigo e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Com Jesus em nosso coração, o pensamento elevado ao mais alto, nós vamos abrir a nossa reunião de assistência espiritual em prece, sempre lembrando as abençoadas palavras do Cristo, quando dois ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, eu aí estarei. Palavras de Jesus, que estão em Mateus, 18º capítulo, versículo 20. Com Jesus presente em espírito entre nós, nós vamos envolver a nossa irmã Eglia Henrique, que vai abrir a nossa reunião em prece.
suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e responsabilidade necessários. Se nesta reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito Doutor Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Graças a Deus. A seguir, nós vamos para o nosso livro de preparação espiritual, Sinal Verde, de autoria do Dr. André Luiz, Espírito Dr. André Luiz, psicografado pelo nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Este livro, Sinal Verde, é uma publicação da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais. E vamos envolver o nosso irmão, Daniel Tessaroto, que aqui vem para dar voz ao Dr. André Luiz. Boa noite a todos. 22º capítulo. Perguntas. Observe as próprias indagações, antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quanto lhes compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Indiscrição
leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as provações e necessidades. E a seguir, a palestra Casamento e Divórcio. Chamaremos novamente a tribuna espírita Afonso Moreira Júnior, fundador do Grupo Espírita Jean. Por gentileza, Afonso. Muito obrigado. Deus abençoe. Bom trabalho. Aqueles que estão conosco conhecem o programa desta casa. Todas as semanas, em ordem sequencial, nós abordamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É sempre importante colocar que no Espiritismo com Allan Kardec, procura-se, os espíritos benfeitores procuram trazer até nós Jesus Cristo original, Jesus Cristo redivivo, a igreja primitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que ela sofresse a transformação em religião oficial do Império Romano e assumisse um comprometimento com o Estado, onde foi criada toda uma hierarquia religiosa, onde foram criados dogmas religiosos, liturgias religiosas, celebrações religiosas, dias religiosos, de acordo com as necessidades da sociedade daquela época, de acordo com a necessidade do Império Romano de estabelecer o seu domínio sobre a vastidão ainda do Império que sustentava naquela época. Então, a partir cerca do ano 300, isto é uma história à parte que mereceria toda a nossa consideração, mas o nosso espaço aqui é pequeno. Mas o que se procura fazer na casa espírita, por intermédio desta obra abençoada, que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é resgatar Jesus Cristo na sua simplicidade, na sua modéstia, na sua condição, ele próprio, a sua condição de líder espiritual carismático, que não necessitava de catedrais, cerimoniais, dogmas religiosos, vestimentas luxuosas adornadas com ouro e pedras preciosas, palácios para habitar, tronos de ouro. Nada disso Jesus Cristo se utilizou. Jesus Cristo, no Espiritismo redivivo, ele está, como nós já dissemos, ele está presente em espírito entre nós. E ele próprio, de per si, ele é a igreja dele. Ele não fundou uma religião. Ele não ergueu nenhum templo religioso. Ele não escreveu nenhuma obra religiosa propondo esta ou aquela filosofia religiosa. Ele veio em missão, como ele mesmo dizia, para trazer aos homens as leis de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, no Espiritismo, nós temos esta dádiva. Nós não precisamos, quando vamos conversar com Jesus, não precisamos nos ajoelhar, não precisamos incensar o ambiente, não precisamos acender velas, não precisamos recitar orações cabalísticas. Nós não precisamos envolver o ambiente numa atmosfera mística. Não é assim. Não há essa necessidade. Porque Jesus está presente entre nós, em espírito, e ele, na sua simplicidade, na sua modéstia, era a própria igreja. A própria igreja cristã é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde ele estava, estava a sua igreja. Ele que dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. No Espiritismo, nós estamos aqui em considerações breves sobre a questão de casamento e divórcio.
que estão assinaladas no 22º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou? Entende-se no Evangelho aqueles que se juntam pelo amor de Deus, pela harmonia de Deus, aqueles espíritos que se dão bem aos 18, aos 28, aos 38, aos 48, aos 58, aos 68, aos 78, aos 88, aos 98, até o fim da existência. Esses são espíritos que vieram à Terra, e o espírito do Dr. André Luiz, por intermédio da Santa Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele assinala, o espírito André Luiz, ele assinala que estes casos de espíritos que vieram com esta união já do mundo espiritual, eles são numa quantidade muito pequena. A maior parte dos espíritos que se unem na carne, que oficializam ou não a sua união perante o templo religioso que frequentam, ou a própria sociedade, no cartório civil, a grande maioria são espíritos que estão em fase de reconciliação, que estão em fase de reaproximação, que estão sendo unidos para colocar a contabilidade espiritual em dia. Não se trata, portanto, de casamento indestrutível, inabalável. E há uma expressão que eu não gosto particularmente, mas que muitas pessoas gostam, apreciam, casamento blindado. Meu Deus do céu, o que é isso? Casamento blindado. É uma expressão assim que muita gente gosta, mas da qual eu me distancio. Não existe casamento blindado. Blindado dá a ideia de guerra, de ataque, de bomba, enfim. Não é isso. A visão espírita a propósito do casamento é muito clara, é muito lúcida, é muito simples. A maior parte da humanidade está aqui na Terra para acerto de contabilidade espiritual, reconciliação. Na linguagem contábil, meu pai era contador, como é que se fala? Lembrando aqui a expressão que papai usava, reconciliação bancária. Imagine, nunca imaginei que eu fosse me referir a essa expressão que é contábil a propósito dos acertos de conta que não são contábeis, mas que são espirituais. Então, a maioria dos casais, eles se juntam de acordo com uma programação no mundo espiritual, programação reencarnatória, muito bem descrita pelo Dr. André Luiz, em espírito, no livro Nosso Lar, Libertação, Mecanismos da Mediunidade e outras obras mediúnicas de autoria do Dr. André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, no mundo espiritual, aquelas criaturas, nós que desejamos progredir espiritualmente na Terra, aproveitar a reencarnação, pedimos a Deus que nos dê a oportunidade de nos juntarmos com aquela criatura a qual nós estamos em débito. Às vezes o débito é recíproco, a culpa, a dificuldade, a responsabilidade dos fracassos anteriores é de ambos os lados. Então há uma espécie de entente cordiale, como diziam os franceses, um entendimento cordial, tanto quanto possível, e se estabelece a reencarnação, o programa reencarnatório. E já se assinala, quando há esse comprometimento, já se assinala a necessidade de receber no lar que vão formar, por intermédio da união conjugal, estas ou aquelas criaturas que eventualmente prejudicaram ou que precisam de um impulso para progredir, na condição de filhos. Simplesmente assim. A maior parte das pessoas acredita que a união conjugal, o nascimento dos filhos, são fenômenos fortuitos, que ocorrem ao acaso, como as folhas caem das árvores no outono. Mas não é assim. Tudo faz parte de um planejamento. Então, de repente,
espíritos que se desentenderam em existências anteriores, com a necessidade da reconciliação, com o objetivo também de auxiliar outros espíritos que eventualmente prejudicaram ou jogaram na lama. Eles formam os lares. Primeiro no mundo espiritual, tudo é formado a partir de um acordo, de um entendimento cordial, como eu disse, naturalmente amparado pelos espíritos benfeitores, pelos guias espirituais, que dirigem estes projetos de reencarnação. E quando chega na Terra, a oportunidade está consolidada. De repente, aquela criatura se aproxima da outra, sente o despertar de uma paixão que é uma atração magnética irresistível, que já é efetivamente a programação reencarnatória que vai aproximar e juntar aquele casal para que o casal possa, de fato e de direito, dar andamento às suas necessidades espirituais por forma da união conjugal. No Espiritismo não há, como a maior parte das pessoas hoje sabe, não existe casamento espírita, não existe uma cerimônia, assim como não existe cerimônia de casamento, não existe cerimônia de extrema-unção, não existe cerimônia de batismo, porque tudo isso é desnecessário. Não há necessidade disso. Isso são formalidades criadas por uma igreja dogmática. E o Espiritismo aboliu tudo isso. Não há necessidade, não há que perder tempo com estas formalidades, mas que aproveitar a nossa existência para estudar, crescer, praticar a caridade, evoluir, conviver, fazer novos amigos, aprender a se reconciliar, enfim, crescer espiritualmente, e todo o tempo deve ser dedicado nesse sentido, e não perdermos tempo com formalidades que pouco ou nada acrescentam à nossa evolução espiritual. Então não há casamento. No Espiritismo, o que se recomenda, o que os espíritos recomendam é a formalização da união conjugal perante a lei dos homens, para que não haja dificuldade no momento de necessidade, de partilha, de algum apoio, questão de saúde, questão de herança, enfim, que o casal que se uniu procure formalizar a sua união. E a união monogâmica, a união conjugal, é um grande passo na evolução da humanidade. O homem deixa a sua condição animal, onde o relacionamento era aberto, animalesco, ele para assumir um compromisso com alguém que ele ama, que ele deseja, que ele pretende fique ao seu amparo, que receba o seu carinho, que receba o seu apoio, com o qual possa dividir as alegrias da vida e, eventualmente, as tristezas e os desafios que uma vida pode trazer. Nesse roteiro, eventualmente, pode haver o quê? Pode haver o esgotamento de um dos cônjuges, que não suporta o peso da união, sente-se incomodado, decepcionado, não consegue levar até o final o compromisso da união conjugal. Isso pode acontecer, e hoje em dia acontece de uma forma bastante generalizada. Então, nesse caso, quando já está desfeita a união conjugal, porque no momento em que alguém, o homem ou a mulher, pretende abandonar o barco, a união já foi feito de fato a separação. De fato, a separação já foi feita. Então, nesse caso, para evitar um mal maior, a violência entre o casal, e às vezes a violência pode alcançar os filhos, pode alcançar alguém, porque a violência começa na verbalidade e depois vai aos extremos. Estão aí estampados as notícias policiais, muitos crimes são cometidos por desentendimentos conjugais. Para evitar-se que esses crimes, que essas violências em qualquer instância ocorram, o Espiritismo favorece o divórcio. Então é melhor o divórcio, melhor que o casal se divorcie e
dá um tempo, como diz a juventude, dá um tempo na união conjugal. E cada um procura viver à parte e pode, naturalmente, contrair nova união de acordo com o seu livre-arbítrio, com a sua responsabilidade. E pergunta-se, então, e como é que fica esse comprometimento conjugal, esta programação reencarnatória que não foi levada adiante? Como é que fica? A dívida. A dívida que não é paga no mundo onde nós nos encontramos, ela pode ser parcelada, ela pode receber uma moratória, mas é preciso entender que um momento em que, devo, não nego, pago quando eu quiser. É feito um acordo, digamos que nós estejamos falando da dívida financeira pecuniária. A instituição a quem nós devemos vai facilitar, por não haver outra forma de se ressarcir, vai aceitar. De alguma forma, vai propor uma moratória, um parcelamento, um acordo, para que a dívida seja paga em outra instância, em outro momento, desta ou daquela forma. Então, aquele que rompe a união conjugal por intermédio do divórcio, não está isento da responsabilidade que lhe cabe naquela união conjugal que efetivamente foi desfeita. Agora, cada caso é um caso. Muitas pessoas nos perguntam, então eu vou ter que voltar na próxima encarnação, casar com o mesmo sujeito? Meu Deus, que loucura! Sou obrigada a voltar de novo, eu não aguento. Ou o marido, né? Não quero mais, pelo amor de Deus, nem morta eu quero. Mas veja, vai ter que voltar. É reconciliação. Como vai se reconciliar à distância? Não é internet. Há necessidade da convivência, da vivência, é no entrelaçamento, é no dia a dia que o perdão acontece e que é gerado o sentimento que, se ainda não é o amor, aquele amor de ordem elevada, já é um sentimento de respeito, de tolerância, de carinho, e que vai desenvolvendo entre cônjuges aquela união de irmandade. Transformam-se em irmãos, dão-se bem e vivem ali comodamente, dividindo as alternâncias da vida. Portanto, o divórcio não é condenado pelo Espiritismo, mas também não é incentivado pelo Espiritismo. No Espiritismo, se alguém nos procura, vou me divorciar, Afonso, eu quero que os espíritos me ajudem e tal. Qual é a nossa referência? Qual é o aconselhamento, a orientação? Já tentou tudo que estava ao seu alcance para se reconciliar? Já fez tudo o que estava ao alcance? Porque muitas vezes, dominados pela paixão, não quero mais, vou me divorciar, acabou, vou embora, nunca mais eu volto. Aquela coisa apaixonada, violenta, é como um vulcão em erupção. Então isso não é bom. É necessário, no caso do divórcio, ter um mediador, que seja um amigo, que seja um familiar, que seja um religioso, que seja alguém que nós respeitamos e que possa nos auxiliar, contribuir para um entendimento, para uma oportunidade, mais uma nova tentativa. Tentar novamente. Então, no Espiritismo nós aprendemos que devemos esgotar todas as tentativas de reconciliação antes de pedir o divórcio. Portanto, o divórcio é coisa séria, porque se divorciou, a dívida vai continuar espiritual e vai ser acumulada, porque a dívida acumulada ela vai ser acrescida, no caso da dívida material, de juros, despesas advocatícias, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É a famosa bola de neve. E para esclarecer o que vai acontecer na próxima encarnação, poderá sim voltar novamente o mesmo casal, se assim for o desejo de ambos. Como poderá receber aquele que foi seu marido num casamento frustrado na condição de filho? Ou ele poderá receber a esposa que não aceitou no lar, com a qual não conseguiu conviver, ela pode voltar
como filha, ela pode voltar como mãe. Na alternância dos papéis na reencarnação, é proporcionada a convivência. Não necessariamente voltarão como marido e mulher, mas poderão voltar, de acordo com a necessidade de cada um. Reconciliação é a palavra-chave no mundo espiritual. Aqueles que se unem por amor verdadeiro, não por interesse econômico, casamentos feitos aí, como nós vimos em muitas épocas da humanidade, casamentos que eram contratados, famílias se casavam, inclusive na nobreza inglesa, em certa época, os nobres casavam-se entre familiares, degenerando geneticamente a prole, porque casavam primos entre si, enfim, buscando manter a fortuna na própria família, evitando que a fortuna se dissipasse para outras regiões, outras nobiliarquias. Casamento e divórcio. Aquele que se une pelo amor, ele não precisa de papel passado. Ele precisa, claro, o Espiritismo recomenda que se formalize a união. Mas a união formalizada pelo amor, pelo entendimento das almas, ela é aquela união consagrada por Deus. São espíritos que retornam à Terra, que reencarnam com uma missão definida. E me vem aqui o exemplo de Pierre Curie e Madame Curie, dois cientistas franceses responsáveis pela descoberta do raio-x, que estudaram a radioatividade com afinco. Ela se arriscou tremendamente, porque no afã de fazer as descobertas e tornar a radioatividade um elemento útil ao ser humano, ela se expôs à radioatividade e foi vítima daquela força até então desconhecida. E os dois se amavam e dividiam o mesmo laboratório, o mesmo espaço, a mesma diversão, os mesmos interesses. Eles viviam na carne, no espírito, na profissão e no ideal, uma união conjugal de espíritos que vieram à Terra, se casaram em união e que Deus permite seja perfeita, quase que perfeita no mundo de expiação e provas, e que ninguém vai separar. Quantos casos nós conhecemos, o nosso tempo aqui se finda, de pessoas que se separaram por motivos diversos e às vezes até trágicos, se separaram, passaram 30, 40 anos separados e finalmente, fortuitamente, quando se reencontram, retornam à vida conjugal com intensidade, porque durante esse interregno não assumiram nenhum outro compromisso, porque sentiam que o coração já estava destinado a alguém que tinha a esperança de recuperar essa união. São casos impregnados de romantismo, mas de muita verdade, nos falando a propósito das uniões conjugais que Deus formou e que Deus uniu. E não existe, para terminar, alma gêmea, porque tem muita gente que está procurando alma gêmea. Uma senhora me procurou certa feita e disse: Afonso, vê aqui na minha mão. Eu pensei que ela ia fazer alguma oferta, oferecimento, contribuição, mas a mão estava vazia. Eu olhei a mão. Disse: vê aqui na minha mão se a minha alma gêmea está perto de mim. Eu digo: olha, pela sua mão eu só posso lhe cumprimentar. Mas você não lê mão? Eu digo: não, nunca me ocorreu. Ela disse: mas você não é médium? Eu disse: sou, mas não lê mão, então que médium que é esse? Bola de cristal você lê? E a gente vai explicar que a mediunidade com Jesus não precisa dar a mão, não precisa de bola de cristal, não precisa borra do café, não precisa de carta, não precisa de muletas psicológicas, porque quando é para falar,
a inspiração vem do mais alto. Mas isso já é uma outra história que fica para uma próxima oportunidade. Nós vamos agora, nesse instante, já caminhando para o encerramento dos nossos trabalhos aqui, abençoando os casais que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, que sejam abençoados e que tenham muita paciência na união conjugal. Acredito que, além do amor, o sentimento maior que deve abrigar-se no coração dos cônjuges é a paciência. É nessa paz que nós vamos convidando o nosso irmão Flávio para ocupar a tribuna e nos conduzir neste roteiro de vibrações inspiradas no amor de Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, aqueles que desejarem nos acompanhar nesta caridade que é moral e que não necessita pôr a mão no bolso, na conta bancária, mas apenas e tão somente abrir o coração e doar pelo pensamento as boas energias que geralmente destinamos apenas aos nossos entes queridos. Pensamento elevado a Deus nosso Pai, confiantes em Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibremos pelos nossos governantes. Vibrações pelos doentes do corpo e da alma. Vibrações pelos presidiários e pelos espíritos que ainda se consideram prisioneiros da extinta casa de detenção do Carandiru. Hoje, graças a Deus, Parque da Juventude, Parque Dom Paulo Evaristo Arnes. Vibrações pelas crianças e idosos abandonados, pelos moradores em situação de rua. Vibremos também pelos jovens transviados. E vamos vibrando por todos aqueles que se encontram diante de provas dolorosas. Vibrações pelos religiosos, pelo diálogo interreligioso. Vibrações pelos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de estudo. Vibremos também por nossos familiares, por nossos entes queridos. Vibrações por aqueles que se consideram nossos inimigos. E vibrações pelos alunos, assistidos, frequentadores, voluntários, médiuns, dirigentes e amigos do Grupo Espírita Jean. Vibrações por aqueles cujos nomes estão assinalados nos pedidos colocados em nossa urna
de vibrações. E vamos continuando em vibrações pelos desencarnados durante a pandemia. Vibrações por aqueles que levam adiante a divulgação do Espiritismo com Allan Kardec. E agradecemos aos espíritos benfeitores por acrescentarem à nossa água os fluidos que mais necessitamos. Nós vamos, nesse instante, rogar aos benfeitores espirituais que a nossa melhor vibração possa alcançar os nossos entes queridos mais necessitados nesse instante. Vamos prolongando por um instante esta nossa boa vibração, envolvendo aquele nosso familiar que padece nesse instante por dificuldade maior, que ele possa receber do nosso coração a nossa melhor vibração acrescida da intervenção do mentor amigo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Vibrações inspiradas no amor de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Pai, que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que assim seja. Graças a Deus, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a atenção daqueles que nos acompanharam, que nos acompanharão por intermédio do nosso canal no YouTube, Espiritismo ao Vivo. Aqueles que estão presentes na casa, nós vamos, como de costume, aguardar a chamada para receber a assistência espiritual no primeiro andar. Primeiro serão atendidos os jovens, as nossas crianças, em seguida as senhoras e senhoritas e, por fim, todos nós iremos receber a fluidoterapia, a terapia espírita por excelência. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Que Deus abençoe os lares, todos aqueles que estão juntos conosco nesse instante e que possamos estar juntos na próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Muita paz.